A chuva caía como se o céu quisesse apagar a cidade inteira. Rebeca segurava a mão da filha com tanta firmeza que sentia os próprios dedos doerem. Luna, de 5 anos, tentava não chorar, mas o frio atravessava o casaco fino que as duas dividiam. Não havia mais para onde ir. O aluguel vencera há 3 dias, o trabalho na loja tinha acabado na sexta, e a última tentativa de emprego terminara com um "a gente te liga" que nunca viria. Então, Rebeca viu a casa. Grande e iluminada, isolada no final da rua. Ela sabia quem morava ali, todo mundo sabia. Um homem rico, solitário, que nunca falava com ninguém. Mas naquele momento, com a filha tremendo ao seu lado, Rebeca não tinha mais orgulho, só desespero. Ela subiu os degraus e bateu na porta. 1 vez, 2, 3. Do outro lado, Adrian Monteiro ouviu as batidas e franziu a testa. Ninguém aparecia ali sem avisar, muito menos às 10 da noite, com aquela tempestade. Ele abriu a porta devagar, preparado para dispensar quem quer que fosse. E viu uma mulher encharcada, com uma criança agarrada à sua cintura, os 2 pares de olhos fixos nele, com uma mistura de medo e esperança. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias atravessam cidades, estados, até países inteiros. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, que falam de gente de verdade enfrentando situações impossíveis, aperta esse botão de inscrever e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar histórias com reviravoltas que ninguém espera, emoções que a gente sente na pele e finais que fazem a gente acreditar que vale a pena não desistir. Rebeca respirou fundo antes de falar. Seus lábios tremiam, mas a voz saiu firme. Eu sei que o senhor não me conhece. Sei que é tarde, que não é certo aparecer assim sem avisar, mas eu preciso de trabalho. Qualquer coisa. Limpar, cozinhar, organizar, lavar roupa. Eu sou boa no que faço, sou rápida, aprendo o que precisar. Não vou dar problema, não vou pedir nada além do combinado. Só preciso... A voz dela falhou por 1 segundo. Ela olhou para Luna, depois de volta para Adrian. Só preciso pagar o aluguel que está atrasado e dar comida para minha filha. Adrian ficou em silêncio, observando. A mulher não estava chorando, não estava fazendo cena, não implorava com dramaticidade, apenas expunha os fatos, com uma dignidade que ele não esperava encontrar naquela situação, naquele horário, naquela porta. Ele ia dizer não. Era o mais sensato. Ele não conhecia aquela mulher. Não sabia de onde ela vinha, o que havia acontecido, se era golpe ou desespero real. Mas então Luna tossiu, uma tosse pequena, abafada, e Rebeca instintivamente puxou o casaco molhado para cobrir melhor os ombros da menina, deixando os próprios ombros completamente expostos à chuva que continuava caindo forte. Foi aquele gesto que o fez hesitar. Não foi pena. Foi reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de amor, aquele tipo de sacrifício silencioso. Entre, ele disse, abrindo mais a porta. Rebeca piscou, surpresa, como se não tivesse ouvido direito. Mas sério, antes que eu mude de ideia. Ela entrou devagar, segurando Luna com cuidado, pisando de leve para não molhar muito o chão de madeira clara. Gotas escorriam do casaco dela, formando pequenas poças. Adrian apontou para o sofá grande de couro. Sente. Vou buscar toalhas. Quando ele voltou com 2 toalhas grossas, encontrou Rebeca de joelhos no chão, limpando as gotas de água com a barra do próprio casaco molhado. Luna estava sentada no sofá, quietinha, com as mãos no colo, os olhos arregalados observando tudo ao redor com uma mistura de medo e curiosidade. Deixa isso, Adrian disse, mais seco do que pretendia. Rebeca se levantou imediatamente, as bochechas vermelhas de constrangimento. Desculpa, eu só... não queria sujar sua casa. Piso de madeira aguenta água. Ele respondeu, estendendo as toalhas. Seca vocês primeiro. Adriano observou enquanto Rebeca enrolava Luna na toalha maior, secando os cabelos da menina com cuidado, fazendo movimentos gentis,
sussurrando coisas que ele não conseguia ouvir. Só depois que a filha estava seca, menos trêmula, Rebecca pegou a outra toalha para si mesma. Luna continuava quieta, mas seus olhos não paravam de se mover, olhando os quadros na parede, o lustre no teto, a estante cheia de livros. Não era curiosidade leviana. Era a observação de alguém que estava tentando entender onde havia parado. Seu nome? Adrian perguntou, cruzando os braços. Rebecca. Rebecca Santos. E essa é a Luna. Adrian Monteiro. Rebecca assentiu levemente, como se já soubesse. Provavelmente sabia. Todo mundo no bairro conhecia o homem rico que morava sozinho na casa grande. Adrian puxou uma cadeira e sentou, mantendo distância. Não era frieza gratuita. Era proteção. Dele mesmo. Sobre o trabalho, ele começou. Eu não costumo contratar assim. Não faço caridade e não gosto de improvisos. Preciso que você entenda isso. Eu não estou pedindo caridade, Rebecca respondeu, e havia firmeza real naquela voz. Estou oferecendo trabalho honesto. Se eu não fizer bem, pode me mandar embora. Sem ressentimento, sem drama. Mas eu garanto que vou fazer bem. Adrian estudou o rosto dela. Cansaço, sim. Os olhos estavam fundos, as maçãs do rosto um pouco marcadas. Mas havia força também, determinação. Ela não estava ali porque queria favor. Estava ali porque não tinha mais opções e estava disposta a lutar pelo que restava. Ele conhecia aquele olhar. Preciso de alguém para organizar a casa, Adrian disse devagar, como se ainda estivesse decidindo enquanto falava. Cozinhar, manter as coisas em ordem, lavar roupa se necessário. Pago 2.500 por mês, mais alimentação. Você trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Sábado até meio-dia, se eu precisar. Domingo é seu. Os olhos de Rebecca brilharam. Não de lágrimas, mas de algo próximo à esperança. Ela controlou a emoção, apenas assentiu. É mais do que justo. Quando você pode começar? Amanhã, às 8 em ponto. Não se atrase. Não vou me atrasar, Rebecca prometeu, e Adrian soube que ela cumpriria. Na manhã seguinte, Rebecca chegou às 7h50. 10 minutos de antecedência, porque chegar na hora era, na cabeça dela, chegar atrasada. Luna estava com ela, uma mochila pequena nas costas, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples. Adrian abriu a porta já vestido para trabalhar, camisa social escura, calça de alfaiataria. Ele franziu a testa quando viu a criança. Não falei sobre criança. Ela fica quieta, Rebecca garantiu, a voz calma, mas firme. Eu trouxe livros de colorir, lápis, um caderno. Ela sabe que precisa ficar em silêncio enquanto eu trabalho. Ela não vai atrapalhar, prometo. Adrian olhou para Luna. A menina o encarava com seriedade, sem medo, mas com respeito. Não se escondia atrás da mãe. Apenas esperava. Bom dia, senhor, Luna disse, e a educação na voz era genuína, não forçada. Adrian suspirou. Não era irritação, era rendição. Ela pode ficar na sala de estar, mas se isso virar problema, vamos precisar de outra solução. Não vai virar problema, Rebecca prometeu. E não virou. Rebecca começou a trabalhar com uma atenção aos detalhes que Adrian não esperava. Ela não invadia. Perguntava antes de abrir armários, antes de mexer em qualquer coisa que parecesse pessoal. Observava a rotina dele em silêncio, e aos poucos foi entendendo. Adrian acordava cedo, tomava café às 7, sempre o mesmo, pão integral, queijo branco, café preto sem açúcar. Trabalhava em casa até o meio-dia, trancado no escritório, telefone no ouvido ou dedos no teclado. Saía para reuniões entre meio-dia e 1, voltava no fim da tarde. Preferia jantares leves. Não gostava de barulho enquanto trabalhava. Rebecca adaptou tudo a essa rotina. Limpava os cômodos que ele não estava usando. Cozinhava sem fazer estardalhaço, escolhendo receitas simples, bem temperadas, mas sem exageros. Deixava a casa organizada, mas não obsessivamente arrumada. Percebia que Adrian gostava de certa ordem, mas não de rigidez. E nunca entrava no escritório sem bater antes.
mesmo quando a porta estava aberta. Adrian começou a notar essas coisas. Começou a notar Rebecca. A forma como ela ensinava Luna a ler, usando palavras de revistas velhas que encontrava na reciclagem. Como dividia o próprio almoço com a filha, servindo sempre mais no prato da criança. Como guardava cada sobra de comida com cuidado, embrulhando em papel filme, etiquetando com a data. Uma tarde Adrian desceu para buscar água e ouviu vozes baixas na cozinha. Aproximou-se devagar, sem fazer barulho. Mãe, a gente vai ter casa de verdade de novo? Luna perguntava, sentada no balcão, as perninhas balançando. Vai, meu amor. Logo, logo a gente consegue um lugar só nosso. E vai ter quarto para mim? Vai ter. Rebecca prometeu, passando a mão nos cabelos da filha com tanto carinho que Adrian sentiu algo se mexer no peito. Pode não ser grande, pode não ser cheio de coisa, mas vai ser nosso, e ninguém vai poder tirar a gente de lá. Promete? Prometo. Luna abraçou a mãe e Rebecca fechou os olhos, apertando a filha contra o peito. Adrian se afastou antes que elas percebessem sua presença. Subiu as escadas devagar, a mão apertada no corrimão. Ele conhecia aquele tipo de determinação. Conhecia o peso de erguer algo do zero, de prometer algo a alguém e saber que não podia falhar. Pela primeira vez em anos, Adrian sentiu que não estava sozinho naquela casa. 3 semanas depois, a vida de Adrian desmoronou de uma forma que dinheiro não podia resolver. Um ex-sócio, alguém que ele havia dispensado anos atrás por suspeita de fraude, reapareceu com acusações públicas, documentos falsificados, contratos adulterados. Tudo com a assinatura de Adrian, tudo cuidadosamente manipulado para parecer real. A notícia ainda não havia chegado aos jornais grandes, mas os rumores circulavam rápido no mundo dos negócios. Reuniões foram canceladas com desculpas vagas. Telefonemas que antes eram retornados em minutos, agora ficavam sem resposta por dias. Investidores começaram a fazer perguntas, advogados entraram em ação, mas processos judiciais eram lentos, e a reputação se destruía rápido. Adrian passou a viver entre o escritório e o telefone. Reuniões virtuais que se estendiam por horas. Ligações tensas com advogados, com contadores, com parceiros de negócio tentando conter o estrago. Ele mal comia, mal dormia. A casa que sempre fora seu refúgio parecia sufocante. Mas então ele começou a perceber algo. Apesar do caos, a casa continuava funcionando. Silenciosa, organizada, previsível. Rebecca mantinha a rotina sem falhas. Não fazia perguntas sobre os telefonemas tensos, sobre os palavrões que Adrian soltava depois de desligar ligações, sobre os papéis espalhados pela mesa do escritório. Ela simplesmente existia ali. Preparava café fresco sempre que a garrafa térmica esvaziava. Deixava sanduíches leves na geladeira quando percebia que ele não descera para almoçar. Mantinha a casa em ordem, os ruídos no mínimo. Adrian não havia pedido nada disso, mas Rebecca entendia sem precisar ouvir. Numa tarde particularmente difícil, depois de uma reunião virtual em que 3 investidores haviam recuado publicamente, Adrian desceu para a cozinha porque precisava de ar, de silêncio, de qualquer coisa que não fosse aquela tela de computador. Rebecca estava lá preparando algo no fogão. O cheiro era reconfortante. Ela olhou para ele e viu a tensão no rosto e simplesmente disse: "Achei que você pudesse estar sem fome para comida pesada. Fiz uma sopa leve." Adrian se sentou no banco alto do balcão, observando as mãos dela se moverem com precisão. Cortando, temperando, mexendo. "Como você sabia?" perguntou, a voz rouca de tanto falar ao telefone. "Sei lá", Rebecca respondeu, sem tirar os olhos da panela. "Só percebi que você não comeu direito nos últimos dias. Imaginei que algo assim pudesse ajudar." Ela serviu a sopa em uma tigela funda, colocou uma colher ao lado, deslizou tudo na direção dele. Adrian provou. Estava perfeita. Quente, temperada na medida exata, reconfortante de um jeito que ele não sabia que precisava. "Rebecca." "Sim?" "Obrigado", ele disse, e havia peso naquela palavra. Não era só pela sopa. Ela finalmente o olhou e sorriu.
um sorriso pequeno, mas genuíno. É meu trabalho. Não é só isso, Adrian respondeu. E você sabe que não é. Rebecca desviou o olhar, voltando para a pia, lavando os utensílios que havia usado. Mas Adrian viu o leve rubor subir pelas bochechas dela. Naquela noite, enquanto Adrian revisava documentos pela milésima vez, ele parou e olhou ao redor. A casa estava quieta. Luna já dormia no sofá da sala, enrolada em um cobertor que Rebecca trouxera de casa. Rebecca estava terminando de organizar a cozinha, os movimentos calmos, quase meditativos. E Adrian percebeu que, pela primeira vez em semanas, conseguia respirar direito. Não era só a casa em ordem, era a presença dela, sólida, constante, sem julgamento. Pela primeira vez desde que tudo começara, Adrian sentiu que talvez não precisasse enfrentar aquilo completamente sozinho. Na semana seguinte, a crise começou a se resolver. As provas que os advogados de Adrian apresentaram eram irrefutáveis. Documentos originais, testemunhas, registros digitais que provavam a falsificação. O ex-sócio recuou, a acusação caiu, e aos poucos, o nome de Adrian voltou a circular de forma positiva. Investidores retornaram. Reuniões foram reagendadas. A vida voltou ao normal. Mas algo havia mudado dentro daquela casa. Foi então que Rebecca descobriu quem Adrian realmente era. Ela estava limpando a sala de estar. Luna desenhava no chão, concentrada em um sol amarelo enorme, quando viu uma revista esquecida no sofá. Sem pensar muito, pegou para guardar. Mas a capa a fez parar. Uma foto grande de Adrian, terno impecável, pose confiante, olhar sério. E a manchete. Adrian Monteiro, fundador de um dos maiores grupos empresariais do país, fala sobre o futuro dos negócios sustentáveis e liderança consciente. Rebecca sentiu o estômago dar um nó. Ela sabia que ele tinha dinheiro. A casa deixava isso óbvio. Mas aquilo era outra dimensão. Um dos empresários mais influentes da cidade, talvez do país. Reuniões com governadores, parcerias internacionais, fortuna estimada em centenas de milhões. E ela? Uma mãe solteira que bateu na porta dele em uma noite de tempestade, desesperada, encharcada, sem ter para onde ir. Rebecca sentou devagar no sofá, a revista ainda na mão. As perguntas começaram a vir, uma atrás da outra. Será que ele a observava como um experimento social? Uma curiosidade? Será que toda aquela gentileza, aqueles momentos de silêncio compartilhado, eram apenas condescendência? Mãe? Luna chamou, percebendo a mudança na expressão da mãe. Tá tudo bem? Tá sim, amor. Rebecca respondeu automaticamente, mas a voz saiu fraca. Naquela noite, quando Adrian chegou, Rebecca estava mais quieta que o normal. Ela serviu o jantar, um risoto que ficara perfeito, mas mal o olhava nos olhos. Adrian percebeu imediatamente. Aconteceu algo? Perguntou ainda de pé na sala. Não. Rebecca respondeu rápido demais. Rebecca. Ela suspirou, cruzando os braços. Decidiu que não adiantava fugir. Eu vi a revista. Adrian entendeu na hora. Pegou a revista que estava sobre a mesinha de centro, olhou a própria foto na capa e colocou de volta. E eu não sabia, Rebecca disse, e havia algo próximo de dor na voz. Não sabia que você era tudo isso. Isso muda algo? Muda o jeito que eu vejo as coisas, ela admitiu, finalmente olhando para ele. Me faz perguntar se você só me deixou ficar porque era interessante, uma história diferente, um caso social para contar em jantares. A expressão de Adrian mudou. Não foi raiva. Foi algo próximo de mágoa. Ele deu um passo em direção a ela, devagar. Você acha mesmo que eu faria isso? Não sei. Rebecca respondeu honesta. Eu não sei quem você é de verdade, Adrian. Achei que sabia, mas... Ela apontou para a revista. Isso muda tudo. Não muda nada, Adrian disse e a voz estava firme. Você me conhece. Me viu nos piores dias das últimas semanas.
Me viu estressado, cansado, mal-humorado e continuou aqui, fazendo seu trabalho, sem julgamento. Isso é quem eu sou também, não só o cara da revista. Rebecca sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Eu só... Não quero ser um projeto, Adrian. Não quero ser a coitada que você resgatou para se sentir bem consigo mesmo. Adrian chegou mais perto, próximo o suficiente para ela sentir o cheiro do perfume dele, discreto e amadeirado. Rebecca, eu te deixei ficar porque você bateu na porta pedindo uma chance, não um favor. E desde que você entrou aqui, você tratou tudo, a casa, o trabalho, a mim, com um respeito que eu não sabia que ainda existia no mundo. Você trabalha bem, cuida da sua filha com um amor que é raro de ver, e faz essa casa parecer menos vazia. Ele parou, respirou fundo. Eu não faço caridade, Rebecca, nunca fiz. Se você está aqui é porque eu escolhi que estivesse. Não por pena, por escolha. Porque você merece estar aqui. As lágrimas finalmente vieram. Rebecca limpou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça. Adrian disse, gentil. Só confia em mim, assim como eu confio em você. 2 semanas depois, Adrian recebeu visitas. Eram colegas do mundo corporativo. Empresários do mesmo círculo, pessoas que ele conhecia há anos, mas que nunca havia chamado de amigos de verdade. Eles vieram para comemorar a resolução da crise, mas Rebecca percebeu, pelo tom de voz e pelos olhares de soslaio, que havia outra intenção ali. Ela estava terminando de arrumar a cozinha. Luna desenhava na mesa da área de serviço, quieta como sempre, quando ouviu vozes vindas da sala. Uma delas, masculina, carregada de ironia, se destacou. Adrian, quem é essa mulher que fica na sua casa o tempo todo? Rebecca parou de secar os pratos, o corpo inteiro tenso. Rebecca trabalha aqui, Adrian respondeu, e o tom era neutro, profissional. Trabalha? A voz riu, sem humor. Ah, entendi. Trabalha. E a criança? Também trabalha? Outro homem riu baixo. Rebecca sentiu o rosto esquentar. Ela olhou para Luna, que havia parado de desenhar, os olhos grandes fixos na mãe. Vem, amor. Rebecca sussurrou, estendendo a mão. Luna levantou sem fazer perguntas, confiante. As duas começaram a sair pela porta dos fundos, discretas, quando a voz continuou, mais alta agora, quase como se quisesse ser ouvida. Adrian, você tem certeza de que está confortável com isso? A voz masculina disse, carregada de desconfiança. Esse tipo de situação costuma trazer complicações. Pessoas que aparecem assim, em momentos de fragilidade, nem sempre são tão simples quanto parecem. Você sempre foi cauteloso, outro completou. Só estamos preocupados com a sua imagem. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo. Rebecca segurou Luna pela mão com mais força, quase saindo, quando ouviu a voz de Adrian. E o tom era algo que ela nunca tinha escutado antes. Gelado, cortante, definitivo. Vou fingir que não ouvi isso. Adrian, a gente tá só sendo realista. Não. Adrian interrompeu com a voz firme, mas controlada. Vocês estão sendo desrespeitosos. Na minha casa. Com alguém que eu confio. Ele respirou fundo antes de continuar. Rebecca está aqui porque eu ofereci trabalho. Ela permanece porque faz esse trabalho com excelência. E se isso incomoda alguém, o problema não é dela. Rebecca ouviu passos. Alguém resmungando. A porta da frente abrindo, fechando. E então, silêncio. Ela ficou parada no corredor, Luna ao seu lado, o coração batendo forte. Parte dela queria sair, fugir, não criar mais problemas. Mas outra parte, a parte que Adrian havia despertado nas últimas semanas, queria ficar. Luna puxou a mão da mãe. Mãe, por que aqueles homens falaram feio da gente? Rebecca se ajoelhou na frente da filha, segurando o rostinho pequeno com as 2 mãos. Às vezes, amor, as pessoas julgam sem conhecer,
Mas não importa o que eles pensam. O que importa é o que a gente sabe sobre a gente mesma. E a gente é boa, né, mãe? A gente é, sim, Rebecca prometeu, beijando a testa da filha. Quando ela se levantou, Adrian estava parado no final do corredor. Ele havia escutado. Desculpa, foi a primeira coisa que ele disse. Você não precisa se desculpar. Preciso sim, Adrian insistiu, aproximando-se. Ninguém fala assim de você. Não na minha frente, nunca. Rebecca sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de dor, de alívio, de gratidão, de algo que ela não queria nomear ainda. Eu nunca... A voz dela falhou. Nunca ninguém me defendeu assim. Adrian parou bem na frente dela, tão perto que ela podia ver o verde escuro dos olhos dele. Então tá na hora de alguém começar. E naquele momento, com Luna segurando a mão da mãe e Adrian parado ali, protegendo sem invadir, Rebecca entendeu que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado algo que achava que não existia mais. Alguém que havia de verdade. No mês seguinte, Rebecca finalmente conseguiu. Juntou o suficiente para pagar as dívidas, alugar um apartamento simples, mas digno, matricular Luna em uma boa escola. Ela tinha tudo o que precisava. E ainda assim, quando chegou o dia de avisar Adrian, o peito apertou. Esperou o fim do expediente. Luna já dormia no sofá. Adrian, preciso te falar uma coisa. Ele se virou, vendo a seriedade no rosto dela. Consegui um apartamento. Tá tudo certo agora. Então, acho que é hora de eu sair. Por quê? Porque não quero que você ache que estou ficando por outras razões. Adrian deu um passo em direção a ela. E se eu quiser que você fique por outras razões? O quê? Rebecca, você pode sair. Começar de novo. Eu não vou te impedir. Ele respirou fundo. Mas também não vou fingir que não sinto sua falta quando você for. Adrian, não falo como patrão. Falo como alguém que quer te conhecer de verdade. Porque eu escolho isso. Você não precisa decidir agora, ele completou. Só precisa saber que a porta continua aberta, sempre. 3 dias depois, Rebecca voltou, não como funcionária, com Luna pela mão e um sorriso tímido. Vim para o jantar, se o convite ainda estiver de pé. Adrian sorriu de verdade. Sempre. Jantaram juntos, conversaram, riram. Luna desenhou enquanto os dois compartilhavam histórias de vida. Quando a noite terminou, Adrian as acompanhou até o carro. Obrigado por voltar, ela segurou a mão dele. Obrigado por não fechar a porta naquela noite. Eu nunca vou fechar. E naquele momento, embaixo das estrelas, com Luna dormindo no banco e os dois de mãos dadas, eles entenderam que o amor não começa quando tudo está perfeito. Às vezes, o amor começa em uma noite de tempestade, quando alguém bate a porta e o outro escolhe permanecer. E quando a gente escolhe ver de verdade, tudo muda.